Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir um pouco sobre a situação que vivemos no mundo de hoje. Todas as histórias bem contadas, ela começa e termina com as mesmas palavras, com os mesmos assuntos. Então, se a história é bem contada, ela começa falando de uma coisa e quando chegar no fim da história, também termina com as mesmas palavras para poder fechar a história, para que ela fique completa. E a história do cristianismo, a história do cristianismo também não foi diferente. A gente vê a história do cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo é a doutrina de Cristo. Então, o cristianismo iniciou com a vinda de Jesus Cristo. Jesus, por desígnio do Pai, por vontade do Pai, para poder libertar os pecadores e tornar, reconquistar de novo os pecadores para o céu. Então Jesus, na plenitude dos tempos, envia seu divino Filho, o Verbo eterno, Santo de Deus, o Santo Verbo eterno de Deus, se encarnou por obra do Espírito Santo em uma virgem. E esta é a Virgem Maria. Então aí iniciou a vinda do Cristo ao mundo. Ele nasceu da Virgem Maria e viveu, pregou seu evangelho e depois Deus abandonou ele a morrer em uma cruz para que fosse pago os nossos pecados. Então lá na cruz o Cristo pagou toda a dívida da humanidade inteira. Ele derramou todo o seu sangue para pagar nossos pecados. E Deus abandonou ele numa cruz, e os seus seguidores, que eram os apóstolos, os seus discípulos, ficaram decepcionados quando Cristo morreu na cruz e foi sepultado. Então eles disseram, com certeza eles disseram uns aos outros, entramos num barco furado, veja no que deu. Esperava dele ser o rei de Israel e no fim deu no que deu. Agora, vamos voltar nas atividades de novo. Então os apóstolos que eram pescadores, Pedro e seus irmãos, que eram pescadores, falaram, vamos pescar de novo. E voltaram a pescar de novo. Assim aconteceu. E depois o Cristo ressuscitado, já tinha ressuscitado, só que os apóstolos ainda não tinham grande certeza, porque ainda não tinha visto. Mas depois, enquanto eles estavam lá na pesca, no mar pescando, Jesus apareceu na praia, na beira do mar, e perguntou para eles se tinha alguma coisa para comer. Eles falaram que não tinha nada. Depois de sair fora, viram os pães e peixe, e eles comeram junto com Jesus. Jesus também comeu com eles, e depois fez algumas perguntas a Pedro, perguntando se Pedro amava, perguntou 3 vezes, isto porque 3 vezes o Pedro tinha negado o Cristo, e ele perguntou 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro respondeu. Perguntou a 2ª vez, o Pedro respondeu que amava. Perguntou a 3ª vez, o Pedro, já aborrecido, respondeu, tu sabe tudo, Senhor, tu sabe que eu te amo. E nisto, ele foi falando, recomendando mais algumas coisas, e foi subindo, foi se levantando da terra e subindo aos céus. Então ele subiu aos céus na frente dos seus discípulos e prometeu o Espírito Santo. Falou que ficasse esperando que quando ele chegasse em sua glória, ele enviaria o Espírito Santo. E assim se deu. E assim terminou aquele processo, aquele plano de Deus de redenção. Então, o Cristo, ao subir ao céu, o plano dele de redenção dos pecadores havia terminado. E ele subindo ao céu, ele deixou
ele deixou o ingresso, ele pagou pelos nossos pecados, deixou o ingresso pago com o seu sangue, para que nós pudéssemos também um dia seguir. E ele falou, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E assim se deu o processo de redenção de Cristo. Mas ele, tendo que subir aos céus, tendo que deixar a terra, ele pegou e edificou a sua igreja sobre Pedro e os apóstolos, para dar continuação no seu plano de salvação. Porque o plano de redenção havia terminado quando ele subiu ao céu, mas ele deixou o plano de salvação na terra, até o fim dos tempos. E ele edificou a igreja sobre Pedro e os apóstolos e disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-los. E aí ele enviou Pedro e os apóstolos para proclamar, para pregar o evangelho na terra, e que o evangelho fosse uma igreja pobre. Ele edificou sua igreja, ele não deu nome, ele falou somente a minha igreja. Nem nome de católica apostólica que os apóstolos deram depois, Cristo não deixou. Isso foi os apóstolos que viu que a igreja era universal, então era católica. E que a igreja vinha dos apóstolos, era apostólica. E assim ficou. Religião católica, apostólica, cristã, judaica. Ele disse a minha igreja, uma só igreja. Ele falou a minha igreja, não as igrejas, que hoje é um absurdo da gente ver quantas religiões falsas tem por aí, tudo com o nome de igreja. Igreja, não sei o que, igreja de Cristo, esta é verdadeira, o outro fala também, esta também é verdadeira, o outro também. Milhares e milhares de igrejas no mundo, muitos milhões, milhares, e todas elas dizem que é a igreja de Cristo. Será que ele fundou uma igreja só, uma só? E essa igreja, ela caminhou por 313 anos pobre, sofrida, perseguida pelos romanos, porque os romanos perseguiram Cristo e quem matou, quem crucificou Cristo foi sob o poder romano. Então, depois os romanos continuou perseguindo a igreja e fazendo dela muitos mártires, martirizaram muitos. Os apóstolos quase todos foram martirizados, quase todos, nem todos, mas acho que se ficou, parece que só um que não foi martirizado, ou dois. Os outros foi tudo martirizado. E assim foi a igreja os 313 anos. Porque quando ele enviou os apóstolos a pregar o evangelho, ele disse assim, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Não leveis nem ouro e nem prata, nem sacola, nem 2 pares de sandália e nem 2 túnicas. Vai que o operário é digno do seu sustento. Assim foi a exortação de Jesus quando enviou os apóstolos a pregar o evangelho a todo mundo. Enviou a sua igreja ao mundo, que ele ia subir aos céus e ia deixar o plano de salvação dele no mundo. A ação de Deus ficaria na terra. E ele falou para os apóstolos, enviarei o Espírito Santo. Quando receber do Espírito Santo, vocês verão todas as coisas como foi acontecido e como é. E assim foi. Quando os apóstolos estavam reunidos, o Espírito Santo veio com as portas fechadas e desceu como que uma língua de fogo na cabeça de cada apóstolo, e todos eles ganharam coragem, força e fé e saíram pregar o evangelho sem medo, porque antes estava fechado também de medo dos romanos e judeus. Então assim foi a vida desta igreja dos 313 anos. Foi o tempo mais santo desta igreja. E a igreja que tem a promessa, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. E assim foi. Quando chegou nos 313 anos, o imperador romano viu que aquele povo, quanto mais ele perseguia, mais ele crescia. Então o que ele fez? O jeito que tem é entrar para dentro dessa igreja, para poder dominar. E ele ofereceu ajuda aos apóstolos, aos dirigentes daquela igreja, quem dirigia, porque os apóstolos já tinham morrido, 313 anos, todos os apóstolos já tinham morrido.
Então quem dirigia a igreja naquele tempo, o Papa com certeza, então entrou num acordo com os romanos. Daí foi o pecado da igreja. Aí foi onde a igreja católica apostólica prostituiu. Porque ela entrou para os romanos, os romanos entrou para a igreja e eles cobriram ela de dinheiro, deram muitos bens, muitas riquezas e sede própria e tudo, e criaram uma instituição humana. Os romanos, que a igreja que o Cristo edificou era uma instituição divina sobre pessoas humanas, mas a instituição era divina, por isso não tinha registro em cartório, não tinha documentação nenhuma, era justamente nas pessoas. As pessoas eram a igreja e somos até hoje. Nós somos o corpo e o Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Isso até hoje é aquela que o Cristo edificou. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Esta é a verdadeira igreja. A igreja não tem instituição humana. Mas os romanos, quando entrou para a igreja, que foi o pecado que a igreja fez, uma prostituição, porque vendeu o seu poder, a igreja vendeu o seu poder aos imperadores romanos. Porque depois os imperadores compraram e pagaram a peso de dinheiro e passaram a dominar a igreja. Teve muitos tempos do Império Romano que quem nomeava papa e bispo, essas coisas, quem dirigia a igreja eram os romanos, né? Não eram mais os apóstolos. Então os apóstolos ficaram como que vendidos diante deles. E o que eles fizeram? Quando, no ano de 380, o imperador Teodósio, ele criou essa religião católica, que pegou o nome de católica e apostólica que já tinha, e passou a ser católica apostólica romana. Ele foi o Teodósio que criou essa religião romana, dentro da igreja verdadeira. E como ele dominava tudo, ele dominou a igreja como católica apostólica romana. Então, muitas vezes ensinaram para nós coisa que não é verdade. Foi Cristo que edificou a igreja católica apostólica romana. Não foi. Não foi. Não foi. Quando ela ganhou o nome de romana, católica apostólica romana, pegou a católica apostólica, que era verdade, e colocou romana. E ele lá nesse tempo, o imperador Teodósio oficializou ela como religião oficial de Roma. Então a católica romana não é a verdadeira igreja católica de Jesus Cristo. Ela é, dentro da igreja católica, ela viveu o seu tempo como religião romana, religião católica apostólica romana. E desse tempo do imperador, aí que nasceu, que veio a perseguição da igreja. Porque todo aquele que pensasse diferente, eles mandava prender, investigava e flagelava e martirizava as pessoas investigadas e fazia confessar até coisa que talvez nem fosse verdade. E depois tinha tudo quanto é espécie de castigo, até a morte, né? Até a morte queimada no fogo e de tudo quanto foi jeito. Eles chegavam, nem é bom falar, pegar a língua da pessoa e pregar num toco, a pessoa que não concordasse com a religião. E isso com o apoio da igreja. Os imperadores romanos faziam isso em nome da igreja. A igreja aprovava. Tinha o tribunal de justiça da igreja, que julgava. Quando era preciso, julgava a pessoa. Julgava e condenava. Quanto sangue derramado? Quanto sangue derramado essa igreja derramou? Quanto pecado essa igreja fez? Durante todo o Império Romano, e quando terminou o Império Romano, que passou para a Idade Média e Idade Moderna, continuou a mesma coisa, o Tribunal de Inquisição da Igreja, até o século XIX. Até o século XIX. No século XIX que foi extinguido a Inquisição. De lá do século XIX para cá que acabou a Inquisição. Mas olha, ficou desde o Imperador Romano, em 380, de 313 até o século XIX. E aí foi o pecado da igreja. Quanto sangue derramado? Quanto sangue derramado? Quantos santos tem lá, quer dizer,
que foi eles que executaram. E assim foi a caminhada da igreja até nos dias de hoje. A igreja, que eles tratam aí de igreja católica apostólica romana, que dominou tudo e domina até agora, essa é apenas uma religião. A verdadeira igreja de Cristo é a que vai ficar agora, porque agora está separando. Então, naquele tempo que os romanos entrou para a igreja, foi o tempo que o Cristo disse assim que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Nesse tempo foi que o joio foi semeado no meio do trigo. E Jesus Cristo disse assim: deixa os dois crescer junto, que se for arrancar um, arranca também o outro. Deixa os dois crescer junto até a colheita. Quando chegar na colheita, eu direi ao ceifador: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixe para ser queimado, para ser jogado ao fogo, só depois recolhe o trigo. Então, no fim dos tempos, na colheita que estão chegando, tão próximo, já está acontecendo, vai separar o mal do bem. Vai separar o joio do trigo. E já está separando. Já está separando o joio do trigo. Para depois dessa tempo difícil que vamos viver, que vai ser o tempo da tribulação, que Jesus falou que nunca houve antes nem haverá depois. Depois desse tempo da tribulação, daí que o Cristo virá na sua glória para julgar este mundo e pôr fim nessa terra. Daí é o fim do mundo. O fim dos tempos é uma coisa, o fim do mundo é outra coisa. O fim dos tempos nós estamos nele, já estamos vivendo, porque Cristo deu as dicas que quando tivesse acontecendo isso que está acontecendo agora, era o fim dos tempos. Agora, depois disso, vai vir um tempo de uma pequena paz, pouco tempo, mas vai ser um tempo puro, da igreja pura. A verdadeira igreja vai ficar livre dessa praga do joio, vai ficar livre dessa praga que caminhou até agora, vai ficar livre e vai depois caminhar mais um pouco, não sei quanto de tempo, depende da vontade de Deus, porque o fim do mundo só Deus sabe. O fim dos tempos, Jesus deu as dicas. Quando estiver acontecendo essas coisas, peste, fome, guerra e tanta coisa mais, está próximo, está começando o fim dos tempos. Então nós estamos em pleno fim dos tempos. E também diz que as pessoas que fazem profecia de Nossa Senhora e também até da Bíblia, então diz que no fim dos tempos o anticristo vai reinar. Vai haver uma só religião para o fim dos tempos. Uma religião para agradar todo mundo, agradar o Cristo e agradar também o anticristo. Essa religião vai ser falsa e está acontecendo agora, já está acontecendo dentro da Igreja Católica. E assim a gente vai ver que o mesmo que aconteceu com Cristo vai acontecer com a Igreja. O mesmo que aconteceu com o Cristo vai acontecer com a Igreja. E já está acontecendo. O Cristo veio, Deus permitiu por necessidade de salvar os pecadores, Deus permitiu que o Cristo fosse rejeitado por todos em uma cruz. Lá o Cristo foi rejeitado pelos seus discípulos, pelos os que acompanhavam, e também foi abandonado por Deus. Tanto é que ele, um pouco antes de morrer, ele reclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Então ele reclamou um pouco antes de morrer, ele reclamou que Deus tinha abandonado. E é verdade, Deus abandonou o Cristo na cruz para morrer, para pagar nossos pecados. Agora a igreja está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo com a igreja hoje. Essa religião católica apostólica romana, que é a mãe de todo o cristianismo. A religião católica apostólica romana é a mãe de todas as religiões cristãs do mundo, porque é a maior. E ela é dirigida pelo Papa, desde do tempos. Já tivemos nessa temporada dos romanos dentro da igreja, já tivemos muitos papas bons papas, santos, já tivemos muitos papas perversos que pregou heresia, que colocou a igreja na dificuldade, pregou heresia. Muitos papas já pregaram heresia e para onde eles foram eu não posso dizer, mas só Deus sabe para onde que eles foram depois disso. Porque o Papa, ele é infalível na sua promessa. Aquele papado de Pedro,
que Jesus disse sobre essa pedra, Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, essa não morre nunca. Morreu a pessoa de Pedro, mas a promessa continua até o fim dos tempos, até o dia que o Cristo vier. Isso vai continuar, essa papado infalível aí vai. Agora, as pessoas de papa, tanto como Pedro, que também pecou no começo, Jesus mesmo chegou a tratar ele, mandar ele afastar dele um dia, né? Afasta de mim, Satanás, porque está pensando como os homens. Assim também teve muitos papas que erraram, que se perverteram, que coisa. O Papa não é totalmente santo, não. Como diz aí o Santo Padre, o Papa, santo é a promessa. As pessoas do Papa podem pecar, pode se perder, pode ir para o inferno, pode se perder. A pessoa do Papa, não a promessa de Cristo. Não, essa promessa é infalível, nunca vai ser vencida, nunca, vai até o fim, vai até o fim. Então, isso aí é o que está acontecendo hoje. A nossa igreja já tem uma religião nova, feita por esse Papa, que eu digo que esse Papa aí é mais do que um Papa. Esse Papa, ele é o escolhido de Deus para levar o povo de Deus a entregar na mão do inimigo. Hoje representada pela nova ordem mundial e pela ONU. Lá representa o inimigo. O anticristo está envolvido nisso lá, que vai um dia ser revelada a pessoa do anticristo. A própria pessoa dele vai ser revelada um dia. Por enquanto, ele vive escondido. Porque o anticristo já existe desde quando o Cristo nasceu. Quando o Cristo nasceu, também nasceu o anticristo, já começou. Porque antes do Cristo nascer, o demônio já quis tentar a mulher que estava grávida, para quando ela desse à luz, ele devorar o filho. Assim está escrito lá na Bíblia. O demônio já tentou agredir a mulher quando o filho nascesse a devorar. Assim, o Herodes, lá no Egito, o Herodes foi o primeiro anticristo, porque quando o Cristo nasceu, Herodes chegou a matar todos os meninos da redondeza de Belém para tentar matar o Cristo, enquanto pequeno. Aí o anticristo já existe. E assim veio o anticristo até batendo conta, até que o Cristo foi morto. Depois ele ficou perseguindo a igreja até hoje. E hoje persegue. Isso, o anticristo vem vindo envolvido aí num grupo, numa sociedade dos inimigos, inspirado pelo demônio. Vai chegar o dia que ele vai ser revelado. Vai chegar o dia que o anticristo vai ser revelado. Está escrito na Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3. Está escrito que o adversário virá e vai chegar, sentar-se até no trono de Deus e vai declarar ser como Deus. Esse é a revelação do anticristo, vai chegar o dia. Agora, hoje, a igreja, o Papa está entregando a igreja na mão do poder econômico lá da nova ordem mundial e da ONU, que é um poder comunista. É um poder comunista que vai dominar a igreja, vai dominar. E essa religião que o Papa criou, hoje, junto com os romanos, junto com os muçulmanos, com islâmico, junto com o islâmico, judeu e muçulmano, essa religião é falsa, porque os islâmicos, hoje mesmo estava vendo na internet, uma mortandade grande de cristãos lá no Estado Islâmico. Uma mortandade muito grande, a execução de muitos cristãos lá no Estado Islâmico, porque eles defendiam a fé em Cristo. Agora, se essas pessoas, esses islâmicos, judeus e muçulmanos lá, são inimigos verdadeiros de Cristo, como que o Papa pode fazer uma religião junto com eles? Uma religião para tentar agradar os islâmicos e agradar o mundo. Não, essa religião que está nascendo aí, que já tem hoje já foi promulgada a constituição dessa religião, para passar a valer a partir do dia de hoje, de 5 de junho de 2022. A partir de hoje, tem uma constituição nova da Igreja Católica que vai dominar a igreja.
E os bispos mesmo dizem que a igreja e o Papa também, falam que está uma igreja em saída para nova evangelização, coisa, né? Só que essa religião aí é falsa. Essa religião não vai sobreviver, ela vai desagradar os cristãos, vai desagradar os judeus e islâmicos, e vai desagradar também o poder da nova ordem mundial e da ONU, que é o poder econômico, do comunismo, que vai surgir o anticristo. Então, o que vai aparecer não vai demorar muito tempo, porque a igreja vai passar por um castigo e ela vai ser como aconteceu com Cristo, que foi morto e sepultado. Essa igreja católica, essa religião católica romana e toda a igreja vai chegar uma hora que vai aparecer que ela morreu e se acabou. Vai chegar uma hora que o povo vai ficar decepcionado. Cadê a igreja? Cadê? Acabou. Mesma coisa que fizeram com Cristo quando ele foi sepultado. Que desanimaram, foram pescar e foram coisa. E assim também vai acontecer com a igreja. A mesmo que aconteceu com Cristo vai acontecer com a igreja. Vai chegar uma hora que os cristãos vão ficar desnorteados, não vai saber para onde vai. E tem uma palavra de Cristo também que falou, será que quando Cristo voltar a essa terra, ainda encontrará fé na terra? Essa é a palavra de Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Então, a gente tem que rezar, firmar, ficar firme na verdadeira igreja católica, apostólica, cristã, judaica, que é a igreja primitiva, é uma só. Essa, desde o começo, nunca vacilou, vai caminhando firme. Foi dominada pelos romanos por muito tempo, por mais de 16 séculos, foi dominada pelos romanos. E aí foi onde a igreja fez muito pecado. Hoje ela é considerada até, pela palavra do Apocalipse, de João lá, ela é considerada uma prostituta, que vai ser julgada e vai ser castigada, e vai ser destruída. E esse erro da igreja vai custar muito caro para os cristãos, para todos nós. Agora vamos esperar para ver o que acontece, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós estamos vivendo o tempo do engano, o tempo da mentira, o tempo das inverdades, que hoje é o dia que celebramos o Espírito Santo de Deus. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo que venha e mostre a este mundo, a esta humanidade, a esta geração, qual é a verdade que devemos seguir, porque ninguém está tendo certeza naquilo que está acontecendo. Hoje estão vivendo no engano, na mentira e tudo. E estamos sendo enganados até pelos Papa, Bispo e Padres. Estamos sendo enganados. Porque como pode, pensa para vocês verem, como pode bispos e padres e Papa apoiar comunismo? Como pode? E vai dizer que não está apoiando o comunismo? Tá. A maioria, uma quantidade muito grande dos bispos hoje na igreja é comunista. E estão entregando a igreja na mão do comunismo. Porque o comunismo nunca conseguiu entrar no mundo sem, primeiro, quebrar a espinha da igreja. Porque a igreja era a pedra de tropeço do comunismo. Por isso não conseguiu. Mas agora já entraram para dentro da igreja através do Concílio Vaticano II. E desde 1962 eles vêm trabalhando para isso acontecer. Hoje a Igreja Católica Romana, a Igreja Romana, está dominada pelo comunismo. Pode crer. E esperar. Quem não quiser acreditar na minha palavra, espera para ver. Tomara que eu esteja errado. Ah, que boa coisa que se eu tivesse tudo errado. Como é que era? Bom, tem soldado daquele tempo que acreditava cegamente no Papa, Bispo e Padre, para mim era santo. Eu acreditava na santidade deles. Hoje, quanto mais eu desacredito de homem, mais eu acredito em Deus, mais eu acredito na Eucaristia, mais eu aumento a minha fé. Porque eu creio que Deus não vai abandonar aquele que nele acreditar. Porque está escrito assim, quem perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim, será salvo. Agora, quem acompanhar uma instituição errada aí que vai levar o povo a adorar a besta que diz lá, né, no Apocalipse,
esse vai ser destruído junto com a besta. Porque o poder do anticristo, quando eles, está escrito lá no Apocalipse, quando eles tomar poder, eles vão dividir o mundo inteiro em 10 partes. Vai ter 10 reis. É os 10 chifres que aparecem lá no Apocalipse. É 10 reis que vai dominar a terra e o anticristo vai ser o chefe desses 10 reis. Agora, quando eles sentar na mesa e eles assinar todos os papéis e declarar assim, agora não tem mais igreja católica, não tem mais nada, não tem mais Deus, não tem mais nada. Agora nós somos Deus, nós faz e desfaz o que nós quisermos nessa terra. Então está escrito lá no Apocalipse. A hora que eles tomar o poder real, eles vão ter 1 hora só. Deus vai dar 1 hora para eles, Deus vai descer com fogo e enxofre e vai queimar tudo. Aí é onde vai queimar o joio e deixar o trigo. Porque daí o joio já está separado do trigo, o joio, tudo que é do mal já acompanhou o anticristo. E se você, católico aí, que acredita, que quer caminhar, tem boa fé, se acompanhar isso aqui até chegar lá, vai ser destruído junto com eles. Então tem uma palavra também bíblica lá do Apocalipse, sai dela, o meu povo, sai dela. Quando a gente vê que essa igreja, essa religião romana caminhou para o lado errado, de verdade mesmo, que enveredou para o lado errado, daí que passou a ser tudo heresia, se você não sair dela, você vai sofrer junto com ela, o mesmo castigo. O mesmo castigo virar para eles, vai vir para você. Porque o dia que Deus for destruir o mal na terra, ele vai destruir todo o mal, tudo, em todo lugar. Por isso que diz, tem 2 pessoas trabalhando junto, um vai ser levado, o outro deixado. E assim vai. Vai destruir todo o mal. Meus irmãos, minhas irmãs, reza o terço a Nossa Senhora. Seja devoto de Nossa Senhora, reza. Porque tem uma profecia de Nossa Senhora que diz assim, que ela intercedeu de Deus o aviso final. Nós vamos ter o aviso final antes do fim. Vai ser a última misericórdia e graça de Deus. O dia que o Espírito Santo iluminar cada pessoa para poder ele enxergar o erro que ele está caminhando, a vida dele está caminhando errado, e o erro para onde ele está indo, nesse dia vai ser o último dia da misericórdia de Deus. Então quem quiser salvar, vai ser a última oportunidade. Abandona o teu caminho e volta. Abandona o caminho da esquerda e volta. Volta para Deus, porque é a última hora, é a última vez, é a última chance. Porque quando depois vai fechar o tempo da graça, não vai ter mais, e quando Cristo vier, só vai vir com a justiça.